Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou estar aqui passando passo a passo desse tapete com desenho da flor copo de leite. Eu usei aqui o barbante número 6 e foi um pouco mais de 300 metros. Eu fiz com um pouco de linha que eu tinha ali. Eu acredito que tenha um pouco mais de 300 metros aqui. E de largura aqui ficou 57 e de comprimento ficou com 72 centímetros. Fiz aqui num total de 97 correntinhas. Conto uma, duas, três, quatro. Na quinta correntinha, faço um ponto alto. Vou estar fazendo aqui um ponto em cada correntinha. Finalizando aqui com os pontos. Ficando aqui num total, junto aqui com as três correntes que ficaram aqui no início, vão ficar aqui no total de 94 pontos altos. Faço três correntes. Essas três correntes ficaram nesse ponto alto. Vou estar fazendo aqui um outro ponto nesse ponto alto de baixo. Mais um ponto alto. Ponto sobre ponto. Então, vão ficar aqui na lateral sempre assim, ó. 4 pontos altos. Na lateral do tapete. Faço duas correntes. Pulo aqui 2 pontos. Vou no terceiro e faço um ponto alto. Vou estar fazendo aqui os quadradinhos. Duas correntes. Pulo 2 pontos, no outro eu faço um ponto. Finalizando aqui, fazendo aqui esses espacinhos, fiz aqui num total de 29 desses quadradinhos. 29. Faço aqui 4 pontos altos. Ponto sobre ponto. Ponto nessas três correntes que eu tinha iniciado. Então, vão ficar aqui na lateral 4 pontos altos. Sempre 4 pontos altos na lateral. Faço 3 correntes. E novamente, vou estar fazendo aqui os 4 pontos altos da lateral. Ponto sobre ponto, fazendo aqui os 4 pontos. A carreira de número 1, número 2 e aqui a de número 3. Fiz aqui os 4 pontos altos. Fiz aqui no total de 13 quadradinhos. Aqui eu vou estar preenchendo 1, 2, 3 quadradinhos. Preenchendo com 2 pontos altos, ponto alto, nos 3 quadradinhos. Preenchendo aqui com 2 pontos altos, ponto alto sobre o outro ponto alto aqui. Preenchi os 3 quadradinhos, né? Com 2 pontos altos, ponto alto, ficando aqui num total de 10 pontos altos. Fiz aqui 13 quadradinhos e finalizei a carreira de número 3, fazendo aqui os 4 pontos. Carreira de número 4. Fiz os 4 pontos,
2 quadradinhos. Aqui eu vou preencher com 2 pontos altos, fazendo aqui 4 pontos. Fiz aqui num total de 10 espacinhos. Aqui eu vou estar colocando ponto sobre ponto, ficando aqui num total de 10 pontos altos. Fiz aqui os 10 pontos, 10 espacinhos. Aqui eu preencho com 2 pontos altos, fazendo aqui os 4 pontos. Fiz os 4 pontos, 2 quadradinhos e finalizei a carreira de número 4, fazendo os 4 pontos. Carreira de número 5. Fiz aqui os 4 pontos, os 2 espacinhos. Aqui eu vou estar colocando ponto sobre ponto. Aqui eu vou preencher com 2 pontos, aqui ponto sobre ponto, ficando aqui num total de 7 pontos altos. Fiz aqui os 7 pontos, fiz aqui num total de 7 quadradinhos. Aqui nesses 2 espaços eu vou estar preenchendo com 2 pontos altos, ponto alto, 2 pontos altos, ponto alto, fazendo aqui num total de 7 pontos. Fiz aqui os 7 pontos, um quadradinho. Aqui eu vou estar fazendo 4 pontos altos. Fiz os 4 pontos, um quadradinho. Aqui eu vou preencher esses 2 quadradinhos, preenchendo com 2 pontos altos, ponto alto, 2 pontos altos, ponto alto. Ficando aqui num total de 7 pontos. Fiz aqui os 7 pontos, 7 quadradinhos, que eu preencho com 2 pontos altos, ficando aqui num total de 7 pontos altos. Fiz os 7 pontos altos, 2 quadradinhos, e finalizei a carreira de número 5, fazendo aqui os 4 pontos. Carreira de número 6. Fiz aqui os 4 pontos, 2 quadradinhos. Aqui eu vou estar colocando ponto sobre ponto. Aqui eu vou estar preenchendo aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 quadradinhos. Preenchendo 7. Preenchendo com 2 pontos altos, ponto alto. Nos 7 quadradinhos. Continuando aqui com os pontos, aqui eu vou estar colocando ponto sobre ponto, ficando aqui num total de 31 pontos altos. Fiz aqui os 31 pontos altos, 2 quadradinhos. Aqui eu vou estar colocando ponto sobre ponto, fazendo os 4 pontos altos. Fiz os 4 pontos, 2 quadradinhos. Aqui eu vou estar colocando ponto sobre ponto. Vou preencher 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 quadradinhos. Preenchendo aqui com 2 pontos, ponto sobre ponto, nos 7 quadradinhos. Continuando aqui com os pontos. Aqui eu vou estar colocando ponto sobre ponto, vão ficar aqui num total de 31 pontos altos. Fiz aqui os 31 pontos altos. Finalizei a carreira de número 6, fazendo os 2 quadradinhos e os 4 pontos.
Carreira de número 7. Fiz aqui os 4 pontos, 3 quadradinhos. Aqui eu vou estar colocando ponto sobre ponto, ficando aqui num total de 25 pontos altos. Fiz aqui os 25 pontos, 3 quadradinhos. Aqui eu vou estar fazendo os 4 pontos altos. Fiz os 4 pontos, 3 quadradinhos. Aqui eu vou estar colocando ponto sobre ponto, ficando aqui num total de 25 pontos altos. Fiz aqui os 25 pontos altos, 3 quadradinhos e finalizei a carreira de número 7, fazendo aqui os 4 pontos. Fiz aqui os 4 pontos, 4 quadradinhos. Aqui eu vou estar colocando ponto sobre ponto, ficando aqui num total de 19 pontos altos. Fiz os 19 pontos, 4 quadradinhos. Aqui eu vou estar fazendo os 4 pontos altos. Fiz os 4 pontos, 4 aqui espacinho. Aqui eu vou estar colocando ponto sobre ponto, fazendo aqui 19 pontos altos. Fiz os 19 pontos, 4 quadradinhos e finalizei a carreira de número 8, fazendo aqui os 4 pontos altos. Carreira de número 9. Fiz aqui os 4 pontos, 5 quadradinhos. Aqui eu vou estar colocando ponto sobre ponto, fazendo aqui num total de 13 pontos altos. Fiz aqui os 13 pontos, fiz aqui 4 quadradinhos. Esse quadradinho eu vou preencher com 2 pontos altos. Aqui vou estar colocando ponto alto sobre ponto alto. Vou preencher esses 2 espaços, preenchendo com 2 pontos altos, ponto alto. Vão ficar aqui num total de 13 pontos altos. Fiz aqui os 13 pontos, 3 espacinhos. Aqui eu vou estar colocando ponto sobre ponto, fazendo aqui num total de 13 pontos altos. Fiz os 13 pontos altos, 5 espacinhos e finalizei a carreira de número 9, fazendo aqui os 4 pontos. Carreira de número 10. Fiz aqui os 4 pontos, fiz aqui num total de 10 quadradinhos. Aqui eu vou preencher esses 2 espaços, preenchendo com 2 pontos altos, ponto alto, 2 pontos altos. Aqui eu vou estar colocando ponto sobre ponto. Nesse espaço eu vou preencher com 2 pontos, ponto sobre ponto. Vão ficar aqui num total de 22 pontos altos. Fiz aqui os 22 pontos altos. Fiz aqui num total de 12 quadradinhos e finalizei a carreira de número 10, fazendo aqui os 4 pontos. Carreira de número 11, fiz os 4 pontos. Fiz aqui num total de 11 quadradinhos. Aqui eu vou estar preenchendo com 2 pontos altos, ponto alto sobre ponto alto. Aqui eu vou preencher com 2 pontos, ponto alto sobre ponto alto. Vão ficar aqui num total de 28 pontos altos. Fiz os 28 pontos.
Fiz 9 quadradinhos e finalizei a carreira de número 11, fazendo aqui os 4 pontos. Carreira de número 12. Fiz os 4 pontos, fiz aqui num total de 9 quadradinho. Aqui eu vou estar colocando ponto sobre ponto, fazendo aqui num total de 13 pontos altos. Fiz os 13 pontos, fiz aqui 3 espacinhos. Aqui eu vou estar colocando ponto sobre ponto, ficando aqui 7 pontos altos. Fiz os 7 pontos, fiz aqui num total de 11 quadradinhos e finalizei a carreira de número 12, fazendo aqui os 4 pontos. Carreira de número 13. Fiz os 4 pontos, fiz aqui num total de 10 quadradinho. Aqui eu preencho com 2 pontos, aqui eu vou estar colocando ponto sobre ponto, fazendo aqui num total de 10 pontos altos. Fiz os 10 pontos, fiz aqui 3 espacinhos. Aqui eu vou estar colocando ponto sobre ponto, fazendo aqui num total de 13 pontos altos. Fiz aqui os 13 pontos altos, 9 espacinho e finalizei a carreira de número 13, fazendo aqui os 4 pontos. Carreira de número 14. Fiz os 4 pontos, fiz aqui num total de 8 espacinho. Aqui eu vou estar preenchendo com 2 pontos, ponto sobre ponto, vão ficar aqui num total de 16 pontos altos. Fiz os 16 pontos, 4 espacinho. Aqui eu vou estar colocando ponto sobre ponto, fazendo aqui 7 pontos altos. Fiz os 7 pontos, 10 espacinho e finalizei a carreira de número 14, fazendo aqui os 4 pontos. Carreira de número 15. Fiz os 4 pontos, fiz aqui num total de 10 quadradinho. Aqui eu vou estar fazendo 7 pontos altos. Fiz os 7 pontos, 4 quadradinho. Aqui eu vou estar fazendo num total de 16 pontos altos. Fiz os 16 pontos, fiz aqui 8 quadradinhos e finalizei a carreira de número 15, fazendo os 4 pontos. Carreira de número 16. Fiz aqui os 4 pontos, fiz aqui 8 espacinhos. Aqui eu vou estar colocando ponto sobre ponto, vou preencher com 2 pontos, ponto sobre ponto. Vão ficar aqui num total de 19 pontos altos. Fiz os 19 pontos altos, 2 quadradinhos, que eu preencho com 2 pontos, ponto sobre ponto, ficando aqui num total de 10 pontos altos. Fiz aqui os 10 pontos, 10 espacinho e finalizei a carreira de número 16, fazendo os 4 pontos. Carreira de número 17. Fiz os 4 pontos, aqui foram 10 quadradinhos, que eu vou estar colocando ponto sobre ponto, fazendo aqui 7 pontos altos. Fiz os 7 pontos, 3 quadradinhos. Aqui eu vou estar colocando ponto sobre ponto, aqui eu vou preencher com 2 pontos, ponto sobre ponto. Vão ficar aqui num total de 22 pontos altos. Fiz aqui os 22 pontos, 7
quadradinho e finalizei a carreira de número 17, fazendo aqui os 4 pontos. Carreira de número 18, fiz os 4 pontos, 7 espacinho. Aqui eu vou estar fazendo os pontos, que eu vou preencher com 2 pontos, ponto sobre ponto. Vão ficar aqui num total de 25 pontos altos. Fiz os 25 pontos, um quadradinho, que eu preencho com 2 pontos, ponto sobre ponto, que eu preencho com 2 pontos, ponto sobre ponto, ficando aqui num total de 13 pontos altos. Fiz os 13 pontos, 9 espacinho e finalizei a carreira de número 18, fazendo aqui os 4 pontos. Carreira de número 19, fiz os 4 pontos, fiz aqui num total de 9 quadradinho. Aqui eu vou estar colocando ponto sobre ponto, aqui eu vou estar preenchendo com 2 pontos, pontos sobre pontos, ficando aqui num total de 40 pontos altos. Fiz os 40 pontos, 7 quadradinho e finalizei a carreira de número 19, fazendo os 4 pontos. Carreira de número 20, fiz os 4 pontos, 6 quadradinho. Aqui eu preencho com 2 pontos, ponto sobre ponto, até dar 13 pontos altos. Fiz os 13 pontos, um quadradinho. Aqui eu vou estar fazendo no total de 28 pontos. Fiz os 28 pontos. Fiz aqui num total de 9 espacinhos e finalizei a carreira de número 20, fazendo aqui os 4 pontos. Carreira de número 21, fiz os 4 pontos, fiz aqui 8 espacinhos. Aqui eu vou estar preenchendo com 2 pontos, ponto sobre ponto, vão ficar daqui até aqui 31 pontos altos. Fiz os 31 pontos, um quadradinho. Aqui eu vou estar fazendo no total de 13 pontos altos. Fiz os 13 pontos, fiz aqui 6 quadradinhos e finalizei a carreira de número 21, fazendo aqui os 4 pontos. Carreira de número 22, fiz os 4 pontos, fiz 5 espacinho. Aqui eu vou estar preenchendo com 2 pontos, aqui ponto sobre ponto, vão ficar aqui num total de 16 pontos altos. Fiz os 16 pontos, 2 quadradinhos. Aqui eu vou estar fazendo aqui num total de 28 pontos altos. Fiz os 28 pontos, fiz aqui num total de 8 quadradinhos e finalizei a carreira de número 22, fazendo os 4 pontos. Carreira de número 23, fiz os 4 pontos, fiz aqui 6 quadradinhos. Aqui eu vou estar preenchendo esses 2 espaços, preenchendo com 2 pontos, ponto sobre ponto, 2 pontos. Aqui eu vou estar colocando ponto sobre ponto, ponto sobre ponto, ficando aqui num total
de 31 pontos altos. Fiz aqui os 31 pontos, fiz 3 quadradinhos. Aqui eu vou estar colocando ponto sobre ponto. Aqui eu vou estar preenchendo com 2 pontos, ponto sobre ponto. Vão ficar aqui num total de 19 pontos altos. Fiz os 19 pontos, 4 espacinho e finalizei a carreira de número 23 fazendo os 4 pontos. Carreira de número 24. Fiz os 4 pontos, 3 quadradinhos. Aqui eu preencho com 2 pontos. Aqui eu vou estar colocando ponto sobre ponto, fazendo aqui num total de 19 pontos altos. Fiz os 19 pontos, 2 quadradinhos, que eu preencho com 2 pontos, ponto, fazendo aqui 4 pontos altos. Fiz os 4 pontos, 2 quadradinhos. Aqui eu vou estar fazendo os pontos altos, ponto sobre ponto. Aqui vou preencher com 2 pontos, ponto sobre ponto. Vão ficar aqui num total de 31 pontos altos. Fiz os 31 pontos, 5 espacinho e finalizei a carreira de número 24, fazendo aqui os 4 pontos. Carreira de número 25. Fiz os 4 pontos, 4 quadradinhos. Aqui eu preencho com 2 pontos, ponto sobre ponto, fazendo aqui num total de 22 pontos altos. Fiz os 22 pontos, 4 quadradinhos. Aqui eu coloco 2 pontos, ponto, fazendo aqui 4 pontos altos. Fiz os 4 pontos, um quadradinho. Aqui eu vou estar fazendo os 4 pontos. Fiz os 4 pontos, 3 espacinho. Aqui eu vou estar fazendo os pontos altos. Aqui eu vou preencher com 2 pontos, ponto sobre ponto, fazendo aqui num total de 19 pontos altos. Fiz os 19 pontos, 2 quadradinhos e finalizei a carreira de número 25 fazendo os 4 pontos. Carreira de número 26. Fiz os 4 pontos, 2 espacinho. Aqui eu vou estar colocando ponto sobre ponto, fazendo aqui num total de 13 pontos altos. Fiz os 13 pontos, 5 espacinho. Aqui eu vou estar fazendo os 4 pontos altos. Fiz os 4 pontos, um quadradinho. Aqui eu coloco ponto sobre ponto. Nesses 4 espacinhos, eu vou estar preenchendo com 2 pontos, ponto sobre ponto. Nos 4 espacinhos. Aí, vão ficar aqui num total de 16 pontos altos. Fiz os 16 pontos, 4 espacinho. Aqui eu vou colocar ponto sobre ponto. Aqui eu vou preencher com 2 pontos, ponto sobre ponto. Vão ficar aqui num total de 13 pontos altos. Fiz os 13 pontos, 3 espacinhos e finalizei a carreira de número 26, fazendo aqui os 4 pontos. Carreira de número 27. Fiz os 4 pontos, 2 espacinhos, que eu preencho com 2 pontos,
ponto sobre ponto, fazendo aqui num total de 10 pontos altos. Fiz os 10 pontos, 6 espacinho. Aqui eu vou estar fazendo num total de 16 pontos altos. Fiz os 16 pontos, 2 quadradinhos, que eu preencho com 2 pontos, ponto sobre ponto, fazendo aqui os 4 pontos altos. Fiz os 4 pontos, 6 quadradinhos. Aqui eu vou estar fazendo 7 pontos altos. Fiz os 7 pontos, 2 quadradinhos e finalizei a carreira de número 27, fazendo os 4 pontos. Carreira de número 28. Fiz os 4 pontos altos, 2 quadradinho. Aqui eu vou estar colocando ponto alto sobre ponto alto, aqui eu vou preencher com 2 pontos, ponto sobre ponto. Vão ficar aqui num total de 10 pontos altos. Fiz os 10 pontos, 5 espacinho, aqui eu vou estar fazendo os 4 pontos altos. Fiz os 4 pontos, 2 quadradinhos, aqui eu vou estar fazendo os 16 pontos altos. Fiz os 16 pontos, 6 quadradinhos, aqui eu vou estar fazendo aqui os 10 pontos altos. Fiz os 10 pontos, 2 quadradinhos, e finalizei a carreira de número 28, fazendo aqui os 4 pontos. Carreira de número 29. Fiz os 4 pontos, 2 quadradinhos, aqui eu vou estar fazendo 7 pontos altos. Fiz os 7 pontos, fiz aqui num total de 7 quadradinhos. Aqui eu vou estar fazendo pontos altos, fazendo aqui num total de 13 pontos altos. Fiz os 13 pontos, 4 quadradinhos, que eu preencho com 2 pontos, ponto sobre ponto, fazendo aqui 4 pontos altos. Fiz os 4 pontos, 4 espacinhos, aqui eu vou estar fazendo no total de 10 pontos altos. Fiz os 10 pontos, 2 quadradinhos e finalizei a carreira de número 29, fazendo aqui os 4 pontos. Carreira de número 30. Fiz os 4 pontos, 2 quadradinhos. Aqui eu vou estar colocando ponto sobre ponto. Aqui eu preencho com 2 pontos, ponto sobre ponto. Vão ficar aqui num total de 13 pontos altos. Fiz os 13 pontos. Fiz aqui num total de 8 quadradinhos. Aqui eu vou estar fazendo os pontos. Aqui eu coloco 2 pontos, ponto sobre ponto. Vão ficar aqui num total de 16 pontos altos. Fiz os 16 pontos, 7 espacinhos. Aqui eu vou estar fazendo os 4 pontos altos. Fiz os 4 pontos, 2 quadradinhos e finalizei a carreira de número 30, fazendo os 4 pontos. Carreira de número 31. Fiz os 4 pontos, 2 quadradinhos. Aqui eu vou estar colocando ponto sobre ponto. Aqui eu vou preencher com 2 pontos, ponto sobre ponto. Vou fazer aqui 7 pontos altos. Fiz os 7 pontos, 6 espacinhos. Aqui eu vou estar fazendo 16 pontos altos.
Fiz os 16 pontos, 2 quadradinhos, que eu preencho com 2 pontos, ponto sobre ponto, fazendo aqui 4 pontos altos. Fiz os 4 pontos, 4 espacinhos, que eu preencho com 2 pontos, ponto sobre ponto, fazendo aqui num total de 13 pontos altos. Fiz os 13 pontos, 3 espacinhos e finalizei a carreira de número 31 fazendo os 4 pontos. Carreira de número 32. Fiz os 4 pontos, 3 espacinhos. Aqui eu vou estar colocando ponto sobre ponto. Aqui eu vou preencher esses 4 espacinhos, preenchendo com 2 pontos, ponto sobre ponto, nos 4 espacinhos. E aqui, ponto sobre ponto, ficando aqui num total de 28 pontos altos. Fiz aqui os 28 pontos, 2 quadradinhos. Aqui eu vou estar fazendo aqui num total de 16 pontos altos. Fiz os 16 pontos, 5 espacinhos. Aqui eu vou preencher com 2 pontos, ponto sobre ponto, ficando aqui 7 pontos altos. Fiz os 7 pontos, 3 quadradinhos e finalizei a carreira de número 32 fazendo os 4 pontos. Carreira de número 33. Fiz os 4 pontos, 3 quadradinhos, que eu vou estar fazendo 7 pontos altos. Fiz os 7 pontos, 5 quadradinhos. Aqui eu vou estar fazendo ponto sobre ponto, fazendo aqui num total de 13 pontos altos. Fiz os 13 pontos, 2 espacinhos, que eu vou preencher com 2 pontos, ponto sobre ponto. Vão ficar aqui num total de 28 pontos altos. Fiz os 28 pontos, 4 quadradinhos e finalizei a carreira de número 33 fazendo os 4 pontos. Carreira de número 34. Fiz os 4 pontos, 5 espacinhos. Aqui eu vou estar fazendo no total de 25 pontos altos. Fiz os 25 pontos, 2 quadradinhos. Aqui eu vou estar fazendo 13 pontos altos. Fiz os 13 pontos, 4 quadradinhos. Aqui eu preencho com 2 pontos, ponto sobre ponto, ficando aqui 7 pontos altos. Fiz os 7 pontos, 4 espacinho e finalizei a carreira de número 34 fazendo os 4 pontos. Carreira de número 35. Fiz os 4 pontos, 4 espacinho. Aqui eu vou estar fazendo aqui os 7 pontos altos. Fiz os 7 pontos, 4 espacinho. Aqui eu vou estar fazendo os 13 pontos altos. Fiz os 13 pontos, 2 espacinhos. Aqui eu vou estar fazendo num total aqui de 16 pontos altos. Fiz os 16 pontos, 8 quadradinhos e finalizei a carreira de número 35 fazendo os 4 pontos. Carreira de número 36. Fiz os 4 pontos, 10 quadradinhos.
Aqui eu vou estar colocando ponto sobre ponto. Aqui eu preencho com 2 pontos, ponto sobre ponto. Vão ficar aqui num total de 13 pontos altos. Fiz os 13 pontos, 2 quadradinhos. Aqui eu vou estar fazendo 10 pontos altos. Fiz os 10 pontos, 3 espacinhos. Aqui eu preencho com 2 pontos, ponto sobre ponto, fazendo aqui 7 pontos altos. Fiz os 7 pontos, 5 quadradinhos e finalizei a carreira de número 36, fazendo os 4 pontos. Carreira de número 37. Fiz os 4 pontos, 5 quadradinhos. Aqui eu vou estar fazendo 7 pontos altos. Fiz os 7 pontos, 3 espacinhos. Aqui eu vou estar fazendo aqui esses 10 pontos altos. Fiz os 10 pontos, 2 quadradinhos. Aqui eu vou estar fazendo 13 pontos altos. Fiz os 13 pontos, 10 quadradinhos e finalizei a carreira de número 37, fazendo os 4 pontos. Carreira de número 38. Fiz os 4 pontos, 11 quadradinhos. Aqui eu vou estar fazendo 10 pontos altos. Fiz os 10 pontos, 3 quadradinhos. Aqui eu vou estar fazendo 7 pontos altos. Fiz os 7 pontos, 2 espacinhos. Aqui eu vou estar preenchendo com 2 pontos, ponto sobre ponto, fazendo aqui 7 pontos altos. Fiz os 7 pontos, 6 quadradinhos e finalizei a carreira de número 38, fazendo os 4 pontos. Carreira de número 39. Fiz os 4 pontos, 6 espacinho. Aqui eu vou estar fazendo 7 pontos altos. Fiz os 7 pontos, fiz aqui 6 quadradinhos. Aqui eu preencho com 2 pontos, ponto sobre ponto. Vão ficar aqui num total de 13 pontos altos. Fiz os 13 pontos, fiz aqui num total de 11 quadradinhos e finalizei a carreira de número 39, fazendo os 4 pontos. Carreira de número 40. Fiz os 4 pontos, fiz aqui num total de 12 quadradinhos. Aqui eu vou estar colocando os pontos, aqui eu preencho com 2 pontos, ponto sobre ponto. Vão ficar aqui num total de 13 pontos altos. Fiz os 13 pontos, 4 espacinhos. Aqui eu preencho com 2 pontos, ponto sobre ponto, ficando aqui 7 pontos altos. Fiz os 7 pontos, 7 quadradinhos e finalizei a carreira de número 40, fazendo os 4 pontos. Carreira de número 41. Fiz os 4 pontos, 7 quadradinhos. Aqui eu vou estar fazendo 7 pontos altos. Fiz os 7 pontos, 3 quadradinhos, que eu preencho com 2 pontos, ponto sobre ponto, fazendo aqui 13 pontos altos. Fiz os 13 pontos altos, fiz aqui num total de 13 quadradinhos e finalizei a carreira de número 41, fazendo os 4 pontos. Carreira de número 42. Fiz os 4 pontos, fiz aqui num total de 14 quadradinhos. Aqui eu vou estar fazendo os pontos. Aqui eu preencho com 2 pontos, ponto sobre ponto. Vão ficar aqui
13 pontos altos. Fiz os 13 pontos, 2 espacinhos. Aqui eu vou estar fazendo 7 pontos altos. Fiz os 7 pontos, fiz aqui 7 quadradinhos e finalizei a carreira de número 42, fazendo os 4 pontos. Carreira de número 43. Fiz os 4 pontos, 7 quadradinhos. Aqui eu vou estar colocando os pontos altos, preencho com 2 pontos, ponto sobre ponto, 2 pontos, ponto sobre ponto, até fazer aqui num total de 22 pontos altos. Fiz os 22 pontos, fiz aqui num total de 15 quadradinhos e finalizei a carreira de número 43 fazendo os 4 pontos. Carreira de número 44. Fiz os 4 pontos, fiz aqui num total de 16 quadradinhos. Aqui eu vou estar fazendo os pontos. Aqui eu preencho com 2 pontos, ponto sobre ponto. Vão ficar aqui num total de 22 pontos altos. Fiz os 22 pontos, 6 espacinhos e finalizei a carreira de número 44, fazendo aqui os 4 pontos. Carreira de número 45. Fiz os 4 pontos, 2 quadradinhos. Aqui eu vou estar preenchendo aqui nesses 2 quadradinhos, preenchendo com 2 pontos, ponto sobre ponto, fazendo aqui num total de 7 pontos altos. Fiz os 7 pontos, 2 espacinhos, que eu vou estar colocando ponto sobre ponto, fazendo aqui num total de 16 pontos altos. Fiz os 16 pontos, fiz aqui num total de 18 quadradinhos e finalizei a carreira de número 45 fazendo aqui os 4 pontos. Carreira de número 46. Fiz os 4 pontos, fiz aqui num total de 21 quadradinhos. Aqui eu vou estar colocando ponto sobre ponto. Vou preencher esses 2 espaços, preenchendo com 2 pontos, ponto sobre ponto. 2 pontos, ponto sobre ponto. Vão ficar aqui num total de 13 pontos altos. Fiz os 13 pontos, 4 espacinhos e finalizei a carreira de número 46, fazendo aqui os 4 pontos. Carreira de número 47. Fiz os 4 pontos, fiz aqui num total de 29 quadradinhos e finalizei a carreira de número 47, fazendo os 4 pontos altos. Carreira de número 48. Fiz os 4 pontos. Aqui eu preenchi com 2 pontos, ponto sobre ponto. 2 pontos, ponto sobre ponto. Fui fazendo assim. Ponto sobre ponto, 2 pontos. Finalizando aqui com os 4 pontos altos. Finalizando a carreira de número 48, fazendo aqui num total de 94 pontos altos. Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.